Bom dia, este é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. Como é bom estar com você aqui mais uma vez, nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória. E eu quero te convidar para orarmos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te bendizer, te exaltar nessa manhã mais uma vez, e te pedir, Senhor, uma bênção especial sobre a vida de cada um que está comigo nesse devocional, cada família aqui representada. Senhor, dá-nos um dia na tua presença. Senhor, dá resposta. Continua conosco, Senhor. Abençoe o nosso país, a nossa nação. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, em cada cidade que está nesse momento, em cada país. Não sei onde está, até onde chegará esse vídeo, Senhor, mas a tua presença é importante para nós. E é o que nos alimenta, o que nos sustenta a cada dia. Continua conosco, Senhor, e fala aos nossos corações. Amém. Nós estamos lendo e meditando primeiro aos Tessalonicenses e hoje nós estamos no capítulo 4. Hoje a nossa meditação será capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, os 6 primeiros versículos. Então, se você puder pegar a sua Bíblia, faça isso, senão eu vou ler para você. Vamos lá, então? Eu estou com a Bíblia aqui que tem um título assim: A Vigilância pelo Senhor, exortação à santidade, ao amor fraternal e ao trabalho. Então diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. À primeira vista desse texto, a gente acha pesado, não é? Mas aqui é uma carta que Paulo está mandando para aqueles irmãos, na intenção de fortalecer aqueles irmãos na fé, em orientação. E que maravilhoso é saber que esta palavra chega para nós e fala ao nosso coração e serve de alerta para cada um de nós. Sim, a palavra de Deus, o texto está dizendo assim: finalmente, porque ele vem falando, ele mandou Timóteo lá, recebeu notícias maravilhosas, ficou feliz e disse que ia continuar orando. E aí ele continua nessa carta, ele continua orientando e alertando. E é maravilhoso ter pessoas que são pessoas sinceras, que muitas vezes chega para nós e diz assim: preste atenção aqui, tome cuidado ali, vigia nisso aqui, não é? Às vezes dói sim. Quando vai se curar uma ferida, ela dói quando vai botar o remédio. Lembra de um remédio antigo chamado mertiolate, ou negócio para arder, mas sarava a ferida. E às vezes uma palavra de conselho, na hora, parece tão dura, mas quando a gente termina aquele processo, a gente vê que aquela palavra nos fortaleceu de tal maneira que nós continuamos firmes no Senhor.
E aí Paulo, ele está aqui se expressando: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Ele está orientando aqueles irmãos ali, dizendo: olha, presta atenção, não se envolva com coisas erradas, preste atenção, tome cuidado com o seu comportamento, porque a santificação é a vontade de Deus para com a nossa vida. Então tome cuidado, não vá atrás de pessoas que estão praticando atos que não agradam a Deus. Cuide do seu corpo, cuide desse vaso escolhido por Deus, cheios da presença de Deus. Então vigie, é como que ele estivesse dizendo: continue vigiando, continue orando, continue se santificando, não se envolva com coisas que não agradam a Deus. Era um conselho para aqueles irmãos e que chega para nós, é o mesmo conselho para a nossa vida, para tomarmos cuidado. Quantas vezes nós ouvimos relatos tão difíceis de ouvir, de alguém que servia a Deus com tanta sinceridade, de repente caiu num erro, não é? E a gente fica triste, mas qual é o nosso papel como cristão, como igreja? Orar, clamar a Deus por misericórdia. O único pecado que não é perdoado é o pecado cometido contra o Espírito Santo. Mas enquanto estamos aqui, nós podemos pedir perdão a Deus e nos arrepender das nossas falhas, e Deus é o Deus perdoador. E aí a gente vai encontrar aqui, ó, nós temos aqui esse versículo 3, olha o que diz: porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação, que vos abstenhais de quê? Da prostituição. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas fulano é muito santo. Ah, fulano não faz nada. Bota a mão no fogo por ninguém, não. Ora só, tá bom? Ser santificado, sabe o que é? É o resultado de se viver a vida cristã. O Espírito Santo opera em nós, tornando-nos conforme a imagem de Cristo. Sabe o que é que diz Romanos, capítulo 8, versículo 29? Olha aqui. Romanos 8 e 29. Eu vou ler aqui. Romanos 8, 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Espírito Santo que nos orienta. Olha o 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou. Né? Então isso é maravilhoso. Paulo, ele tem a preocupação de ensinar aqueles irmãos a permanecerem fiéis a Deus. Os padrões, aí tem um comentário aqui nessa Bíblia de aplicação pessoal que diz assim, ó, por que ele estava dando aquele conselho? Os padrões sexuais eram extremamente baixos no Império Romano e hoje em muitas sociedades não são muito mais altos do que aqueles. A tentação de se envolver em uma relação sexual fora do casamento sempre foi poderosa. Ceder a esta tentação pode trazer resultados desastrosos. E traz, né? Ao longo da vida a gente vai vendo o que é que acontece. Mas nós temos a palavra de Deus e precisamos manter a nossa fidelidade diante de Deus. Primeiro diante de Deus e depois diante da pessoa com quem você convive e diante não só dos que são casados, têm seus companheiros, suas companheiras, não é isso. Marido e mulher, né? Mas diante de toda a sociedade, nós temos uma responsabilidade de estarmos diante de Deus, dando testemunho de verdadeiros cristãos. Então, que essa palavra hoje nos alerte e que sirva de alimento para a sua vida